Ela era uma das maiores aliadas, até virar o maior pesadelo de Bolsonaro. Esse vídeo derrubou a campanha? Porque ninguém tem coragem de enfrentar o mito. Ele tentou, falhou, e agora o Brasil descobriu o golpe mais patético da história. Talvez o vídeo que mais, eu acho que causou, no caso, causou desgaste para o Bolsonaro e causou desgaste para toda a base, foi o vídeo da Zambelli, né? O vídeo da Zambelli só demonstrou que não importa o quão você ama o Bolsonaro e quer, vamos dizer assim, defender o mito nas redes sociais, em algum momento ele vai te dar um chute. Vamos ver o que aconteceu. Ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende o armamento. Então, o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi e aí, o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, sua diferença é de 20 para 10 pontos. Ajudou. Agora... tua amiga Carla Zambelli aí, professor Ricardo Almeida. O que aconteceu? Tem a resposta dela. Quer que eu coloque a resposta dela antes? Eu quero ver o que ela falou. Então, só deixa eu buscar aqui rapidinho. Mas vai falando que eu já vou colocar. Eu nem sentido que o Bolsonaro queria jogar ela pra debaixo do caminhão, porque, porra, ela realmente atrapalhou demais aquela reta final de campanha. Tava muito perto. Porra, ela sai correndo com uma arma na mão, o povo moderado vai falar o quê? Eu não vou votar nesses malucos, pronto. Já bastava uma semana antes o Roberto Jefferson ter aquele surto contra a PF. Foi um combo maldito aqui naquela finaleira da campanha que arrebentou a campanha do mito. Eu sou bloqueado pela Zambelli, não sei porquê. Não fiz nada demais. Mas ela postou isso aqui. Enfrentar o julgamento dos inimigos é até suportável. Difícil é aguentar o julgamento das pessoas que sempre defendi e continuarei defendendo. Puta merda. Professor Ricardo Almeida. Tem 3 coisas aí, 3 coisas. Uma delas eu apenas vou ratificar o que o Impera falou. O que ela fez atrapalhou realmente a eleição do Jair. Não foi uma coisa, não atrapalhou. Ela fez uma merda muito grande que as pessoas estavam falando sobre isso, elas falaram bastante sobre isso. A imagem dela correndo atrás daquele negão com uma arma ficou estampada em vários portais de mídia, então isso aconteceu, praticamente. A segunda coisa que deve ser dita é que quando ela faz essa nota aí, pelo visto uma nota mais antiga, ela está apelando ao mesmo padrão que o próprio Bolsonaro apela e que vários bolsonaristas apelam. Aquele padrão de eu sou um coitadinho, eu estou sofrendo muito, minha vida está muito dura e por isso vocês têm que ter piedade de mim, me amem, eu sou um guerreiro do povo brasileiro que sofre porque eu não consegui fazer as coisas. Esse padrão, longe de ser apenas um atestado da covardia do Bolsonaro, como as pessoas às vezes dizem, é um padrão estratégico que parte da direita, a parte majoritária da direita brasileira, utiliza. Essas pessoas sabem que o brasileiro tem uma espécie de compaixão para aqueles que são fracassados, sofridos, humildes, enfim, que estão de alguma maneira ali embaixo, né, de alguma situação. O brasileiro tem essa coisa, ele tem uma empatia com as pessoas que não conseguem as coisas, sabe, que sofrem, e eles exploram esse padrão o tempo inteiro. Bolsonaro faz isso o tempo todo, vários bolsonaristas fazem isso, a Carla Zambelli está fazendo isso. Quem não faz isso é o MBL, né? A gente é mais honrado de não fazer isso, por outro lado, nós somos menores também. Então, existe um segredo em você usar a sua suposta fraqueza para conseguir a captação e benevolência de um povo que tende a lhe dar essa benevolência quando você está assim embaixo. E a terceira coisa mesmo quando ela vai se queixar do que o Bolsonaro falou, ela não se queixa de forma desabrida, de forma aberta, que é o que eu estou lhe dizendo, Junito. Essas queixas todas que surgem aí nos porões do Bolsonaro, elas aparecem, as pessoas conspiram, elas ficam falando ali em petit comitê, sussurrando contra o cara, mas no fundo, pouquíssimas pessoas têm coragem de romper diretamente com o mito. A bancada do Novo não rompe com o mito, o Nicolas não rompe com o mito, embora ele esteja aí em todos os lugares cochichando contra o cara, dando indiretas, mas ele não rompe explicitamente com o mito. Tarcísio não faz isso, Zambelli não faz isso, os outros bolsonaristas não fazem isso. Então todo mundo fica ali sob a égide
do cara, sempre prestando continência, sempre dizendo amém. O cara, tirando o MBL, que mais chegou perto de dar umas estocadas no Bolsonaro efetivamente foi o Pablo Marçal, e, no entanto, ele não ganhou a Prefeitura de São Paulo, e é muito importante a gente lembrar que ele não ganhou a Prefeitura de São Paulo. Se Pablo Marçal tivesse ganho a Prefeitura de São Paulo, talvez a trajetória do bolsonarismo hoje fosse diferente, porque eles teriam realmente um líder que conseguiu emplacar a sua candidatura mesmo contra o Bolsonaro, mas ele não emplacou, é importante pensar nisso. Qual é o significado histórico, vamos pensar, né? Qual é o significado histórico do Pablo Marçal ter perdido a eleição para São Paulo? Ele chegou perto, sim, mas ele não ganhou. O prefeito aqui é Ricardo Nunes. É muito significativo isso. Muito significativo para todas as pessoas que buscavam alguma independência, que buscam alguma independência do Jair. Se o cara que chegou mais lá para criticar Bolsonaro e que fez uma campanha independente do Bolsonaro não ganhou, e ele foi um fenômeno digital e tudo mais, isso mostra algumas coisas a todo mundo que está aí aos arredores do Jair. Né? Então, o que eu vejo na Carla Zambelli é o que eu vi no Tarcísio. É uma postura submissa, cara. É uma pessoa que, assim, ela está sendo esculhambada. Ele basicamente disse que a culpa da sua derrota foi dela. E ela está dizendo, é uma pena que o julgamento das pessoas que sempre defendi e sempre defenderei. Que ela poderia ter parado a frase, né? Das pessoas que sempre defendi. Por que ela botou sempre defenderei? Porque ela já estava com medo de vir uma galera dizer, você sempre defendeu o presidente, mas agora não vai defender, não? Hein, sua biscate? Sua aborteira? Sua feminista? Ela tava com medo disso, cara. Ela tava com medo de inverter o jogo contra ela e a galera começar a ficar em cima dela, dizendo que ela não estava defendendo o Bolsonaro. Então ela prestou pedágio. Ela chegou lá e disse, sempre defenderei. Ou seja, independente das coisas, eu sempre defendo. Mas eu fico aqui muito sentida pelo julgamento. Então é isso. Essa galera é submissa, cara. Falando aqui no popular, essa galera é putinha do Bolsonaro. Isso é real. Quem não é submisso, quem não está no redil deles... O Henrique é submisso? É o MB. É nós. Somos nós. Essa é real. Nós somos, há muitos anos, desde sempre, independentes. Entendeu? É outra parada. Quando você chega no MBL é outra coisa. Só que, ainda assim, o MBL padece dos problemas dessa posição independente. O fato de que a gente não cresceu tanto que a gente merecia crescer tem muito a ver com isso, todo mundo sabe disso. O Kim teve 300 e poucos mil votos aí nessa eleição. Para o que é o Kim, para a quantidade de coisas que ele fez, para o tamanho deles nas redes e tudo, é pouco. Era para ele ter muito mais. E ele não teve, porque tem uma muralha impedindo o crescimento dos porta-vozes do MBL. Então, mesmo quando os porta-vozes do MBL se destacam muito, como também foi o caso da Amanda no ano eleitoral, ela se destacou pra caramba, ela fez um monte de coisa, ela era falada, ela atingiu 1 milhão de seguidores. Assim, tudo que havia para se fazer em termos de divulgação digital, ela fez. Ela deu o máximo de si própria naquele trabalho. E ela teve uma votação, assim, muito inferior à do Pavanato, inferior do Rubinho, inferior de vários bolsonaristas. Então, é isso, querido. A Amanda fez tudo o que dava e houve um bloqueio ali. Ela não conseguiu crescer mais. Por que ela não conseguiu crescer mais? Porque ela não estava com o Bolsonaro. Ele ainda detém o domínio, cara. Sinto muito. Esse cara ainda é completamente o centro da direita. Discordo de você, mas eu vou ouvir primeiro o Impera. Eu tô com o professor, não tem, a Zambelli não tem alternativa, inclusive os frouxonaristas, o que eles vão fazer? Eles sempre fazem as suas críticas adocicadas ao Bolsonaro, claramente eles odeiam o mito, mas eles, quando você começa a dar uma apertada, não, sou bolsonarista, com todas as letras. É isso, por quê? Porque eles não querem, o frouxonarista, que não tá em cargo público, ele não quer perder ele não quer perder o público que acompanha ele, que tá ali por causa do Bolsonaro. A Zambelli, apesar de ela estar na merda, claramente ela vai ser dropada pelo PL, pelo bolsonarismo. Ainda há aquela chance deles virem em seu resgate, então ela não vai tacar o Bolsonaro para debaixo do trem igual a Hasselmann fez e destruiu completamente a carreira dela. Então, é isso, o Bolsonaro é muito grande. Esses caras simplesmente eles têm medo
de arriscar, porque a resposta negativa é muito grande. Vamos lá. O público do MBL não é grande o suficiente para entregar a mesma coisa que esses caras têm com o Bolsonaro. Então, para eles, se eles começam a chutar o Bolsonaro, o público do MBL, primeiro, não vai abraçar esses caras. Começa aí. Segundo, o público independente é menor ainda, se o público, não existe essa galera praticamente, então os caras estão presos. Ou eu fico com o mito, ou eu perco tudo. É uma situação de bosta, patética, que eles escolheram se enfiar. E ele sabe, e eu já falava isso há muito tempo no início que ele ia fazer isso. Ele sabe que se ele transfere a autoridade dele para qualquer terceiro, ele perde, ele se esvazia. A prioridade dele é não se esvaziar. Ele não está preocupado se a direita vai ganhar, se a direita vai perder, se o PT vai voltar, se o PT não vai voltar. Ele está preocupado com a vida dele. Eu vou te ele se preocupa com ele e com a família dele. Todos nós sabemos, a gente sabe, os bolsonaristas sabem, quem está ao redor dele sabe, todo mundo sabe. Então, a estratégia dele é correta. Ele vai segurar isso até o último momento. Talvez ele faça, Impera, o seguinte, talvez ele faça assim, ele chegue realmente com um mês de eleição, com um mês e meio de eleição, ou no dia da eleição, tipo, muito perto da campanha e tal. E aí ele aponte o cara, depois de ter feito todo um acordo muito amarrado, ele diga, não, esse aqui vai ser o meu candidato. Como eu estou inelegível e tal, escolhi a pessoa que melhor me representa para tirar os presos políticos do dia 8, é ele. E aí ele tá certo. Só que se ele faz isso em cima da eleição, a figura dele fica tão poderosa em cima do cara que ele transferiu, que toda a campanha do cara vira, no fim das contas, prestar vassalagem ao Bolsonaro. Então você vai ter uma campanha de um cara de direita, sei lá, o Tarcísio, o Ratinho, ou quem quer seja, que vai ser uma campanha de eu sou submisso ao Bolsonaro, eu amo Bolsonaro, eu vou fazer aquilo que o Bolsonaro faria no meu lugar se ele pudesse. E é essa a campanha. E pra ele tá ótimo. Sabe, porque foi isso que o Haddad fez. Claramente o Haddad em 2018 não era a maior liderança da esquerda. Era o Lula ainda. Então, assim, tá tudo certo, cara. Ele viu o PT fazer a mesma coisa, e ele vai nessa linha, e não tem ninguém que consiga tirar ele daí, a não ser que ocorra alguma coisa muito estranha no país. Da Zambelli. A Zambelli não tem muita opção, professor Ricardo, a não ser vassala do Bolsonaro, porque ela não construiu um público fora disso. O que aconteceria com ela se ela entrasse em conflito com o Bolsonaro seria o que aconteceu com a Joyce. Não existe qualquer outra saída para ela. Só existe esse caminho. As pessoas hoje não vão entrar nesse tipo de coisa, porque não precisa, ele vai ser preso. Você não precisa mais entrar de encontro com o Bolsonaro, ele vai ser preso, você pode defendo muito o Bolsonaro, é isso aí. Grande Bolsonaro, isso aí, nosso mártir, a gente vai defender ele, vota em mim. Não precisa mais entrar em colidir com o caminho do Bolsonaro. Mas quando precisaram, fizeram. E foi agora. Então não é bem assim. Não é bem assim. É que a Zambelli não tem essa opção. Obrigado por assistir essa análise. Inscreva-se e acompanhe todos os nossos vídeos.